Iniciamos agora a unidade 5, que trata da teoria comportamental. Eu vou fazer um pequeno preâmbulo para mostrar a vocês como as coisas têm uma sequência histórica. Nós começamos na nossa unidade 2 falando sobre Taylor, sobre Fayol, que foram aqueles que começaram a organizar uma estrutura produtiva que até então não tinha nenhum arcabouço de organização. Então eles se dedicaram a pensar isso, a estruturar isso, a explicitar esse ordenamento. Isso vigiu durante muitos anos. Nós vimos que em seguida Ford se utilizou muito desses modelos para criar a sua indústria automobilística. Depois, concomitantemente, Marx pensou não em métodos produtivos, mas numa estrutura organizacional, que foi a teoria da burocracia, que trata mais de um pensamento, digamos assim, germânico, né? Que é a origem de Weber, que tratava mais de eficiência, de eficácia, uma estrutura maior sem pensar em métodos administrativos. Depois nós vimos que apareceu Elton Mayo com a teoria das relações humanas. E aí começou a colocar o indivíduo como peça fundamental de todo esse processo. E agora nós temos a teoria comportamental, que na realidade é uma evolução da teoria das relações humanas. Ela se aprofunda mais e trata esse assunto com mais requinte. Seu principal pensador é Herbert Simon, que era um economista americano que explicitou esse pensamento no seu primeiro livro, chamado Comportamento Administrativo, que data de 1945. Então repare que por essas datas, quando nós falávamos em Weber, em Taylor, em Fayol, nós falávamos em 1850. E agora estamos falando de 1945, 100 anos depois. Por quê? Porque as proposições teóricas, na medida que estão sendo formuladas, elas vão sendo usadas na realidade, e a realidade mostra a necessidade das suas transformações. E aí vem outras teorias trastá-las, evoluem, usam parte delas como válida, propõem outras situações, propõem outros olares, e assim a história se faz, como vocês verão, na ciência da administração. Então, nesse caso específico agora, da teoria comportamental, nós vamos ver que Simon vai tratar mais das organizações formais e informais, tipo de organização formal e informal. Vai tratar também com muita ênfase da questão do capital e do lucro versus o trabalho. É a primeira vez, Marx se coloca isso não do ponto de vista da teoria da administração, mas do ponto de vista da economia, quando trata do capital, que é exatamente isso, que aliás é uma leitura que eu sugeriria que qualquer um fizesse, porque é muito interessante de entender esse pensamento. Vem tratar também, nesse contexto, começa a introduzir a questão do processo decisório, que é muito importante que vocês entendam, é o início desse estudo, que ao longo do tempo vai ser bastante evoluído, chegando aos níveis dos dias de hoje. Vocês precisam conhecer como é que isso aconteceu. Trata daquele assunto que já foi tratado, como eu disse, de outras formas, da motivação, só que nesse caso ele aborda dois modelos. O modelo de Maslow, que trata da hierarquia das necessidades, ou seja, existem necessidades que têm que ser atingidas gradativamente numa ordem para que o indivíduo se sinta bem numa organização, e a teoria de Herzberg, que trata de dois fatores importantes explicitados no nosso conteúdo, que vocês vão ler e vão procurar entender, e com a minha participação e a minha possível ajuda, nós vamos chegar ao entendimento pleno disso. Por último, ele trata de estilos de administração, que a teoria comportamental sugere, e trata de dois olhares diversos sobre chefia e liderança. Veja que liderança, em cada momento, ela vai tendo o seu conceito e a sua utilização ampliada na área da administração. Então, boa leitura, bons estudos e vamos em frente.